Olá, bom dia. Estamos aqui na sala de imprensa Armando Gomes, aguardando a coletiva de imprensa das atletas Júlia Giovana, Evelyn Marques e Lari, e com a presença da Thaís Picardi, né? Vamos dar as boas-vindas para essas atletas e questionar a Thaís Picardi sobre a questão do estádio, né? É só aguardar, daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Vai começar a coletiva. Vamos dar início então, bom dia a todos. Vamos dar início à coletiva de apresentação da cabeça, da espetáculo, coordenadora do feminino, a Lari. Pode desligar. A Evelyn e a Júlia. Vamos lá? Bom, a Thaís faz a apresentação dos reforços das Sereias da Vila. Obrigado, Thaís. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer novamente a presença de vocês para mais uma apresentação. Hoje nós trouxemos aí mais 3 reforços, né? A Lari, que é uma atleta que já atua aqui conosco, né? Uma centroavante extremamente experiente, com passagens pela seleção brasileira. Tivemos o prazer aí de atuar juntas na seleção brasileira. Então, com certeza, um reforço de peso aí para o nosso ataque. A Evelyn Tawane, que é uma jovem atleta que a gente acredita que tem um futuro brilhante aqui conosco. É uma menina com um físico invejável aí, diferente de muitas atletas do futebol feminino, uma lateral muito veloz, tenho certeza que também vai trazer muitas alegrias. A GG, né, a Júlia Giovana, que é um talento super jovem, com um perfil muito próximo ao que a gente procura aqui no Santos, muito técnica, de muita qualidade, muita coisa para desenvolver, e eu tenho certeza que aqui no Santos ela vai ser muito feliz e vai trazer muitas alegrias também para a nossa torcida. Obrigado, Thaís. Vamos dar sequência então à coletiva das Sereias da Vila. Primeira pergunta. Olá, bom dia, tudo bem? Nicolas Godoy, do Portal Sereias. Eu gostaria que, claro, quando a gente fala de Santos, é uma referência, principalmente no futebol feminino, por tudo que construiu, pelas grandes jogadoras, pelos grandes títulos, mas no ano passado, infelizmente, né, não teve o desempenho esportivo do esperado e acabou sendo rebaixado, né, para a segunda divisão. Então eu gostaria que, portanto, vocês comentassem um pouquinho, claro, um pouco da expectativa de vocês para o ano e também quais foram as principais motivações que fizeram vocês acreditar nesse projeto de reconstrução do Santos. Obrigado e sucesso. Bom dia a todos. Primeiramente, falando assim, por mim e por várias, né? O desejo de jogar no Santos, independente da época que seja, que vem do coração de muitos, até pela tradição que tem, não só no futebol masculino, no feminino também. Então é um time de muita tradição. Eu desde pequena acompanho esse clube e falava para os meus pais que eu tinha desejo de jogar aqui um dia. De novo, independente da época, eu acho que pela história do clube, pela identidade, assim, eu acho que não só um desejo meu, mas de muita de estar aqui. Então eu fico feliz por ter tido essa oportunidade e eu espero contribuir da melhor forma nessa temporada, para que consigamos conquistar grandes coisas. Boa tarde, ou bom dia, né, ainda. Eu já tive uma passagem pelo Santos em 2019, onde eu fui muito feliz aqui. Eu sempre soube da história do Santos, tanto do masculino quanto do feminino. No feminino, então, na época de Marta, Cristiane, essas jogadoras, então eu acho que o sonho de muitas meninas é vestir a camisa do Santos. E eu fico muito grata em poder, mais uma vez, fazer parte desse projeto
e tenho certeza que vamos fazer de tudo para colocar o Santos no seu devido lugar, que é na elite do futebol brasileiro. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer de estar aqui, agradecer a presença de vocês. Eu fico meio emocionada assim, de falar sobre o Santos, porque eu sempre joguei na Várzea do Rio de Janeiro, nos campeonatos cariocas do Rio de Janeiro, e eu sempre acompanhei Paulista. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que a gente tem que almejar coisas grandes. E hoje eu estando aqui no Santos, infelizmente caíram no ano passado, mas esse ano é um novo ano, o que passou, passou. A gente está aqui esse ano para fazer uma nova história e colocar o Santos sim de volta na elite, que é o lugar do Santos, das Sereias. E acredito que é um sonho realizado, porque todo mundo quer estar num grande, e o Santos ele não é grande, ele é enorme. Então eu acredito que esse ano a gente vai fazer diferente do que aconteceu ano passado. E a gente está muito motivada, muito feliz para que a gente mude a história do Santos. E esse ano, graças a Deus, é um ano de calendário bem cheio. Então, a gente vai ter calendário, a gente vai ter bastante tempo para trabalhar e colocar o Santos no seu devido lugar, que com a tradição e a história que o Santos, as Sereias têm, nós merecemos estar na Série A1 de volta. Bom dia a todas aqui. Bom dia, GG, Evelyn, Lari. Bom dia para a Thaís também. Para as três, a mesma pergunta, né? Qual a maior característica de cada uma de vocês, tá? E em qual jogador, feminino, masculino, pouco importa, vocês se inspiram, tá? E para a Thaís, se ela me permite, saiu a notícia que o Santos estava interessado no estádio lá de Guarujá, do Antônio Fernandes, né? Queria saber como essa história está encaminhando, porque informações que eu tenho, que a gente conseguiu, é que esse estádio, inclusive, não tem nem laudos que permitam que tenha jogos lá, né? Que tenha público lá, né? Então, como está encaminhando essa questão? E se não seria melhor, ou se seria essa possibilidade de fazer parceria com algum clube, até da própria cidade, para ter jogos das meninas, né? Como já teve no campo da Portuguesa Santista. Como está essa questão, tá bom? E obrigado mais uma vez. Meninas, vou responder primeiro. Na verdade, a Casa das Sereias é a Vila Belmiro. Nós jogamos aqui na Vila Belmiro. Isso é um projeto inicial, tá? A gente sabe que a cidade de Santos não nos permite crescer muito estruturalmente e é importante que nós tenhamos, sim, um projeto pensado para as Sereias da Vila, né? Então, essa ideia do Guarujá, inicialmente, é um projeto a longo prazo, ainda tem muita coisa para acontecer, foi uma visita. Esse estádio, ele ainda não permite jogos, enfim, é um estádio que foi construído para a Copa do Mundo, então é um estádio com uma estrutura muito boa. Então tem muita coisa para acontecer, foi uma visita inicial, uma conversa, a gente está em tratativas para entender quais são as ideias, o que pode ser feito. E mais do que um estádio, ele tem uma estrutura muito boa em diversas questões, alojamentos, academia, enfim. Então isso é um projeto a longo prazo pensando no crescimento do projeto das Sereias, no aumento do número de categorias, né, poder alojar mais atletas, ter outras categorias. Então é um projeto de crescimento e a longo prazo. Então a ideia seria mudar a base das Sereias para lá, num futuro? Não, no futuro, na verdade, a gente está começando uma negociação, entendendo aonde isso pode levar a gente. Pode ser que a gente chegue sim a jogar lá em algum momento. A gente ainda tem o projeto também da vila, da reconstrução. Tem muita coisa sendo negociada e muita coisa para acontecer. Então, inicialmente, o que a gente foi fazer é conhecer, ver as possibilidades e entender para um futuro que pode acontecer. Nesse momento não tem nada definido, foi uma visita. Isso é um projeto, sim, que pode ajudar muito e que pode sim trazer as categorias de base, fazer com que a gente tenha um local exclusivo para Sereias, para o profissional também, tanto de treinamentos, jogo, enfim, algo que seja pensado aí para a categoria. Obrigado. Respondendo a primeira pergunta das minhas características, eu acredito que seja um bom passo, uma boa visão de jogo, mas claro, isso vai ser e pode ser lapidado dentro do clube.
E respondendo a segunda pergunta, de referência, né? Bom, eu cresci numa época que, sim, o futebol feminino estava evoluindo, mas ainda não era muito acessível para mim, então eu não tinha muito acesso assim, à televisão. Então as maiores referências que eu tive foi do futebol masculino, enquanto criança. É claro que hoje a gente sabe e vê muitas meninas com uma história linda, mas as referências que eu tive era do masculino. E quando eu sentava no sofá, eu gostava muito de assistir o Barcelona da época, com Messi, Xavi, Iniesta. Então era um futebol bonito, técnico, e assim, sempre me encantou muito e eu gostava de sentar para assistir. E o cara que eu mais gostava era o Messi, assim, não é da minha posição, mas justamente por ter um futebol bonito, fazer coisas incríveis, sabe? E era isso que me cativava e me chamava para assistir o Barcelona jogar. É isso. Então, minhas características eu acredito que seja presença diária, eu tenho um bom cabeceio e e é isso, e referência no futebol, no feminino não tem como não falar da Marta, né? A Marta para mim foi e continua sendo uma referência muito grande no cenário do futebol feminino. E no masculino, eu acredito que o Ronaldo Fenômeno foi um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar. Então eu tenho essas referências e são referências ótimas, né? Eu sou lateral, né? Por incrível que pareça, eu já joguei no meio quando eu comecei e eu via muito a Formiga. Então eu tinha ela como uma referência surreal, assim, que eu acho de questão física, de entrega. E por ser lateral, eu me espelhava da Formiga porque eu queria ter a entrega e o físico que ela tinha. E as minhas características são velocidade, consigo pisar na área, consigo ter esse suporte de ataque e defesa. E é isso, a característica principal é a velocidade. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Sou a Juliana da TV Tribuna. Queria falar primeiro com a Thaís sobre essa questão da montagem do elenco. A gente até conversou semana passada, falei com o Caio, e quando ele chegou lá em setembro do ano passado, ele já começou a pensar nas peças para esse ano, junto com você, claro, com toda a comissão. Se o elenco de fato está fechado, são 11 reforços, não é isso? Que chegaram, eu queria que você confirmasse, e acho que 8 que subiram da base. Então, e me parece também que chegaram reforços de quase todos os setores. Então, como é que vocês pensaram também nisso, nessa composição? E se de fato o elenco está fechado para a estreia na Série B, dia 19? E para as meninas, a expectativa nessa estreia, se vocês já disputaram a Série B do Brasileiro, e a expectativa de vocês para a estreia contra o Avaí? Bom, a gente teve um cuidado ao longo do ano, né, do ano passado, de estudar aí atletas, né, estudar as possibilidades que se encaixariam melhor no Santos. Então foi um trabalho a longo prazo. Quando o Caio chegou, a gente imediatamente sentou e começou a pensar em tudo que a gente precisava evoluir. Inicialmente reforços para a Libertadores, a gente trouxe alguns reforços. Quando ele chegou, esses reforços já estavam aqui. Mas a gente entendeu que nós precisaríamos aí trazer atletas mais jovens, que poderiam ter uma longevidade maior, entregariam mais fisicamente. Foi algo que a gente sofreu muito ano passado. E também com as características em cada posição aí, com o perfil do que é ser uma sereia, né? Então nós definimos aí quais os perfis que nós queríamos para cada posição e fomos ao mercado em busca de cada atleta cuidadosamente, minuciosamente, para trazer para o Santos. Curiosamente, o último reforço que a gente contactou e fechou foi a Evelyn, o último reforço que veio para o profissional, né? A gente tem atletas da base subindo, mas ela foi a última atleta que nós contratamos no ano passado, e esse ano teve também a chegada da Agatha, goleira. Mas a nossa equipe está fechada. É claro que nós temos um
um longo ano, com muitas competições, como as meninas falaram, né, competições importantes e muita coisa pode acontecer. Mas, a priori, nesse momento, nosso elenco está fechado, está bem preparado, bem estruturado, e temos todas as possibilidades que nós precisamos nesse momento. Então, estamos muito contentes aí com o elenco que a gente conseguiu montar, e a ideia é que a gente não precise trazer nenhum atleta de nenhuma posição, salvo exceções em caso de lesões ou algo que a gente precise realmente tomar alguma medida. A minha expectativa esse ano é, claro, individualmente pensando em me desenvolver, ter experiência. Não cheguei a disputar uma A2, eu acho que vai ser interessante, um desafio novo não só para mim, mas para o clube, né? Infelizmente aconteceram algumas coisas, mas a gente está e se reformulou, então acho que vai ser interessante. E a minha expectativa é entregar o meu melhor futebol, me desenvolver e coletivamente conquistar títulos. Temos um calendário mais cheio, a Copa do Brasil também é uma novidade esse ano, e é isso a minha expectativa. Minha primeira vez disputando o A2, expectativa de colocar o Santos de volta na A1 é muito grande, de estreia também. Eu acredito que a expectativa seja maior ainda do que a de estrear no A2, porque é algo novo para mim. Então, a gente não sabe como vai ser, não tem muita noção, mas o que a gente sabe é que as sereias vão entrar em todos os jogos como se fosse jogo de final, para poder colocar o Santos no lugar que ele merece. As minhas expectativas são as melhores possíveis. Foram longos meses treinando muito, lapidando e aprendendo com as minhas novas companheiras, porque eu estava acostumada com o estilo de jogo. E é um trabalho novo para mim e eu me identifiquei bastante. Eu joguei 2 anos A2, em 2019 no Taubaté e ano passado recentemente com o Atlético. E é um jogo que cada jogo é uma final. É um tiro curto, porque são poucos tiros, e que a gente fala poucos tiros assim, é um tiro curto. Quando a gente perde um jogo, infelizmente, não dá para correr atrás, então são jogos difíceis, mas a gente vai encarar, como a Lara disse, como uma final, todos os jogos, porque a nossa pretensão é colocar o Santos de volta na Série. Bom dia, Gabriel Dias do Tic Tac Sports. Minha primeira pergunta é para a Júlia. Você é uma jogadora muito promissora, tem passagens por seleção de base, e eu gostaria de saber o que a torcida pode esperar da sua passagem, e uma jogadora que a longo prazo está nesse projeto de renovação. E para a Lari, uma jogadora que já teve passagem aqui na Vila Belmiro, qual é a sensação de estar retornando agora nesse momento e o que você espera para essa temporada? Primeiramente, como eu falei anteriormente, eu vim aqui para me desenvolver e ganhar um pouco mais de experiência, né? Eu sou uma atleta jovem, estava naquela transição de base para profissional e eu vim nesse intuito, e sabendo que é um grande clube, eu preciso entregar um grande trabalho também. E agradeço a Thaís, ao Santos, por ter acreditado nisso. E a minha expectativa é assim, crescer dentro do Santos, colocar, não só eu, mas junto às meninas, onde o Santos merece, que é estar de volta à elite. E essas são minhas expectativas e o meu desejo dentro do clube. Eu fico muito feliz assim, em retornar ao Santos. Na minha primeira passagem foi um momento meio conturbado, onde era pandemia, tinha que treinar em casa, né, às vezes. Só que ainda assim a gente conseguiu ganhar a Copa Paulista e foi um momento muito especial. O acolhimento que eu tive também de todos aqui me fez ter mais desejo ainda em retornar ao Santos.
E eu sofri quando eu vi o Santos na situação que se encontrava de cair para uma Série A2. E eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse projeto hoje e de poder contribuir para o Santos poder voltar à Série A1. Mais alguma pergunta? Aqui. Bom dia, sejam bem-vindas, meninas. Bom retorno, né, para a Lari. Kim Ribeiro, canal Kim Ribeiro Esportes. Primeira pergunta para vocês três, tá? Fisicamente, vocês estão 100%? Vêm de algum problema de contusão? Estão aptas a poder já estrear, que a estreia está próxima, né, dia 19 de abril? E para Thaís, qual a tua expectativa para essa temporada? Como já foi falado, né, o Caio chegou em setembro, está trabalhando desde essa época já, né? Praticamente outro elenco, né, porque foi renovado muito o elenco do Santos, de 2024 para 2025, mas está trabalhando com você já desde a temporada passada, né, desde setembro, e veio 11 contratações novas e você já conhece o trabalho do Caio, trabalhou com ele anteriormente. Qual a tua expectativa para o elenco e para a temporada 2025 do Santos? Obrigado, gente. Bom dia. Começa, na verdade, o Caio, ele é um treinador conhecido pela torcida, um treinador que fez um grande trabalho em sua passagem aqui. Teve um início também difícil, né? Porque era um momento diferente, um momento de reconstrução. Ficou muitos anos aí fora do futebol feminino, mas é um estudioso, é um cara que está sempre buscando se aprimorar, buscando tirar o melhor da equipe que tem e sempre trabalhar com atletas que tenham a característica do clube. Então nós trouxemos um treinador que gosta de jogar com as características do Santos. Isso é muito importante, você trazer um treinador que tenha o perfil adequado para trabalhar no clube. Então o que a gente espera é um jogo vistoso, né? Que a gente tenha aí uma equipe que goste de ficar com a bola, que mantenha a posse de bola, e com certeza uma construção muito boa desde a goleira, passando pelas nossas zagueiras, enfim, as meias, todas as meninas com muita qualidade, né? E essa mescla de juventude. O Caio é um treinador que revelou muitas jogadoras que hoje são grandes atletas em outras equipes. Então a gente trouxe ele pensando justamente nisso, nessa reconstrução, né? A gente sabia que seria um trabalho extremamente desafiador, por como encontramos a equipe, que seria um trabalho a longo prazo, que teria que ser cuidadoso. Então hoje a gente começa de fato esse ano a reconstrução, mas já num patamar diferente, já bem estruturado, com um bom planejamento. Então o que vocês podem esperar com certeza é um futebol extremamente vistoso, muito agudo, com meninas que estão habituadas a fazer gol, desde as zagueiras também, voltando a falar, são meninas que sempre fazem muitos gols nas competições, e atletas mais completas, né? Tanto fisicamente, é um time que fisicamente tem métricas sensacionais em comparativos com a seleção. A gente tem meninas que estão até acima desses comparativos. Temos profissionais que controlam todas as áreas, e claro que uma pré-temporada reserva algumas surpresas e a gente tem alguns desgastes. E aí eu deixo para as meninas falarem um pouquinho de como elas se encontram, enfim, para o início dessa temporada. Eu tive um pequeno problema durante a temporada, ou pré-temporada no caso, mas estou alinhada junto com a fisioterapia, trabalhando, e acredito sim que já vou, quando começar o campeonato, estar apta. Graças a Deus eu sou uma atleta que pouco me lesiono, né? E acredito que o trabalho do Rafa e da Isa, de toda a comissão, tá sendo muito bem feito e bem estudado, e eu acredito que quando a gente estrear a gente vai estar muito bem fisicamente. Sim, estou apta para dia 19, assim espero, né? A gente tem sim um trabalho que é bem controlado pela nossa fisiologia, preparação física, tem um controle de ajuste de carga, e a gente espera estar com todas aptas, aquelas que estarão retornando para dia 19,
Muito obrigado, Thaís, obrigado, Júlio, obrigado a Lari e a Evelyn, obrigado a todos os presentes. Encerramos aqui a entrevista coletiva dos reforços das Sereias da Vila. Muito obrigado a todos. E assim encerramos a nossa participação, né? Canal Painel Santista e Notícias Sereias da Vila, na coletiva de apresentação das atletas, né? GG, Lari, da atleta Evelyn. E é isso, tá? Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever, hype, se tiver, dê o hype aí também, porque ajuda muito os canais a serem reconhecidos pelo YouTube como canais que trazem conteúdo, tá bom, meus amigos? Um abraço e até a próxima.